Hoje em dia existem muitos falsos profetas. E nós sabemos que isso vem desde a antiguidade. Já existia falsos profetas. Só que ultimamente, nos tempos de hoje, tem se multiplicado, porque o pecado, ele se multiplicou. Então, em todas as áreas, o pecado tem se multiplicado. Então, tem se multiplicado muitos falsos profetas. A palavra de Deus nos adverte que por final dos tempos, né, haveria muitos, a Bíblia não fala poucos, haveria muitos falsos profetas. E esses falsos profetas, eles estão por aí, dentro das igrejas, dentro dos templos e também fora dos templos, né? Levando palavras falsas que não provêm de Deus. Nós sabemos que existem homens e mulheres de Deus usados por Deus verdadeiramente, mas a gente não sabe quem é quem. Mas esses que são profetas de Deus mesmo, constituídos por Deus, que existe, a gente só vai saber e conhecer pelos seus frutos. Assim diz a palavra de Deus. Como é que eu posso conhecer um falso profeta? Eu posso conhecer um falso profeta pelo procedimento dele. Se ele é um homem que prega, ele está pregando a verdade, que é a palavra, tudo bem. Mas se ele não vive aquilo que ele prega, se ele vive de maneira desordenada, se ele vive uma vida em pecado, porque tem muitos que falam, né, que é um bom pai de família, que não é adúltero, que não é prostituto, que não é mentiroso, que é isso, aquilo, mas na verdade tem muitos que vivem nessas práticas e outras mais. Então, a gente sabendo que uma pessoa vive assim, com vaidade, vive na vaidade, vive na devassidão, tanto na fala como nas vestes, e a gente vai vendo o procedimento, a gente sabe que essa pessoa, se ela vier profetizar alguma coisa vinda do Senhor, a gente sabe que ele é um falso profeta. A gente não vai acreditar naquela profecia. Então, a verdadeira profecia é aquela que se cumpre, mas essa verdadeira profecia, ela vem dos santos de Deus, não daquele que vive de qualquer jeito, que vive uma vida de engano, que vive uma vida dissolutamente no pecado. Então, existe, e é bíblico, tem que existir porque tem que se cumprir a palavra de Deus. Tem que se cumprir, porque Deus ele já havia falado através dos seus servos desde muitos milhares e milhares de anos atrás. Então veja bem, aqui leia juntamente comigo, em Mateus capítulo 7, versículo 15 e o versículo 20, Mateus. Diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestido de peles de ovelha, ou seja, vestido de boas pessoas, como pessoas boas e de boa conduta, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo, e assim pelos seus frutos vocês conhecerão. Louvado seja Deus. Deus ele compara nós, seres humanos, com uma árvore. A árvore que dá bom fruto, ela é uma árvore boa. Agora, a árvore que dá ruins frutos, frutos amargos, ninguém quer comer. Ela não é uma árvore boa. Assim, aquela árvore que só dá espinhos, ela é uma árvore espinhosa. Ela não é uma árvore boa. Assim, somos nós, seres humanos. Se nós temos um procedimento bom e que dá testemunho, nós somos servos de Deus, que vive de acordo com a palavra de Deus. Mas se nós não somos pessoas assim, então de nós nada de bom vai vir. Nós somos árvores
ruim e pessoas que não fazem a vontade de Deus. Então nós somos profetas, falsos profetas, melhor dizendo. Vamos ler aqui em Deuteronômio 18, capítulo 18, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 e 22, diz assim: mas o profeta que o ousar falar em nome, não, melhor dizendo, mas o profeta que ousar falar em meu nome, assim diz o Senhor, alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Olha só que interessante. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor, viu? Como Deus ensina como nós devemos saber se ele é falso profeta ou não, porque às vezes a gente vê logo os frutos ruins daquela pessoa, então a gente sabe identificar que aquilo é um falso profeta. Mas às vezes tem muito desses que eles se mostram ser uma ovelha, pessoas boas, pessoas de boa índole. Ele se esconde através da palavra e você não sabe se ele é ou se ele não é. Então Deus está nos ensinando aqui como é que a gente vai saber também quando esses não demonstram ser umas pessoas de um falso profeta. É pelo tempo. Se aquela profecia se cumprir, você vai saber que ele é um profeta de Deus. Mas se não se cumprir, você vai saber que ele não é. Então tem duas maneiras de se saber. Quando a pessoa dá mau testemunho, não vive aquilo que prega, e quando também ele fala e aquela profecia se cumpre. Aí saberás que é de Deus. E nós sabemos que hoje em dia está cheio dentro da igreja. Pessoas que se titulam servos de Deus e que eles vivem de acordo com a vontade de Deus, mas na verdade são lobos disfarçados de ovelha. Isso está cheio dentro dos templos, nos púlpitos, nos círculos de orações, nos vocais e em todos os lugares. Então, você tem que orar a Deus, porque Deus ele dá o discernimento, o conhecimento, para que a gente saiba onde estão essas pessoas. A gente sabe que tem muitos escândalos hoje em dia, né, por esses falsos doutores, falsos mestres, né, e até existe falsos ensinamentos. É por isso que a gente tem que ler e conhecer as escrituras, para que a gente não venha ser enganado por esses falsos profetas que tem por aí, que às vezes lê um versículo e te introduz de outra forma. Porque o verdadeiro entendimento da palavra quem dá é Deus. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e aí muitas das vezes você vai entender uma passagem da Bíblia de maneira diferente, a qual não é daquela forma. E você vai passar para a pessoa de outra forma. E você lendo a palavra de Deus, você vai lendo e pedindo entendimento, conhecimento, Deus vai te dar. E aí você vai entender da forma correta. Porque tem muitos usando textos bíblicos, usando a palavra para tentar justificar os seus erros e até distorcendo a palavra de Deus. A palavra diz que ai daquele que acrescentar ou diminuir um tio da sua palavra, né? Então, se você não tem um entendimento vindo de Deus, porque o entendimento quem dá é o Espírito Santo de Deus, o verdadeiro entendimento da palavra, porque tem coisas que a gente lê e a gente fica sem entender, né? E a gente vai, às vezes, muitas das vezes entende de outra forma e vive de maneira incorreta. Então, a gente tem que pedir o verdadeiro entendimento para Deus, e Deus dá a quem Ele quer e a quem Ele vê que tem que dar, né? Não é para todo mundo que Deus dá o entendimento da palavra, o conhecimento, não é para todos. Então, por isso existem os falsos profetas, né? Eles profetizam coisas mentirosas, eles leem a palavra, mas eles vivem de outra forma.
E nós só vamos saber. É assim. Então, mas isto é bíblico, nós não devemos se escandalizar, nós não devemos deixar de servir a Jesus por conta disso, por essas pessoas que dão mau testemunho, que vivem falsamente dentro da igreja. A gente não deve se afastar e nem deixar de se congregar. A gente tem que orar a Deus, porque cada um dará conta de si. Cada um, essas pessoas, esses falsos profetas, vai chegar o dia deles que eles vão prestar conta. E não vão ter a salvação, né? Que é o principal na nossa vida. Então, para tudo há tempo na vida da gente, né? Então, faça a sua parte, não deixe de ser um cristão, não deixe de aceitar a Jesus se você que ainda não é crente, por conta de falsos testemunhos de muitos cristãos, de muitas pessoas que se denominam crente, porque isso tem que existir para se cumprir o que está na palavra de Deus. Mas não é por isso que você vai deixar de seguir a Jesus, porque você não está seguindo, não é aqueles que estão em erro. Você vai seguir a Jesus. Faça a sua parte, né? Faça a sua parte, viva de maneira certa, que você não vai viver uma vida desse jeito. Mas às vezes a gente vê a pessoa viver assim, a gente diz assim, eu não vou para a igreja porque eu não vou, porque fulano é assim, fulano é assado. Não, cada um vai pagar por aquilo que faz e prestar conta diante de Deus, que a salvação é individual. Então você faz a sua parte, né? Não é obrigado você fazer a mesma coisa que o irmão está fazendo. Se ele é mentiroso, se ele é prostituto, se ela anda devassamente na rua, se ela é vaidosa, se ela é linguaruda, se ela é uma pessoa que anda com falsidade, se ela é uma pessoa que anda com mentira, se ela é uma pessoa que não é verdadeira, se ela é uma pessoa que gosta de semear contendas, e assim existem muitas práticas de erro. Você não vai ser igual a ela, você vai ser diferente. Você vai servir a Jesus de espírito e verdade e ter temor a Deus, porque a pessoa que tem temor a Deus, ele anda de maneira certa, ele se afasta do mal, ainda que ele não seja santo, porque nenhum de nós somos santos, nós somos falhos, mas a gente vai fazer tudo de acordo para agradar o Senhor. Essa é a diferença, tá bom? Então, se esse vídeo foi bom para você, compartilhe, se inscreva lá no canal, para que você possa ter acesso a outros vídeos, a outras mensagens edificantes para a sua vida e para a vida do seu próximo também.